A porta do elevador abriu e havia alguém. Uma mulher de costas a uns 3 metros do elevador. O corredor estava tão escuro que parecia não ter luz, mas eu ainda via a silhueta dela. Ela tinha o cabelo comprido, completamente grisalho, e caía como se estivesse molhado ou muito pesado. Ela mantinha as mãos levemente estendidas para os lados. Ela não se movia, não respirava, e não tinha motivo algum para estar em um prédio vazio. Muito boa noite, comunidade, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Espero que estejam tranquilos, tranquilas, de bom humor. E se não for assim, então tomara que consigam se desligar um pouco com o que estão prestes a ouvir. Às vezes, o medo é a melhor forma de relaxarmos por um tempo, por mais irônico que pareça. Esta noite, trazemos histórias muito diferentes entre si, que vão desde estradas assombradas até apartamentos vazios, habitados apenas por fantasmas. Mas cada uma com sua própria inquietação. Então tenho certeza de que este episódio vai continuar rondando vocês por um bom tempo depois que terminarem de ouvir. Então, por favor, acomodem-se, apaguem a luz e deixem-se envolver pelo que está por vir. Isto é Relatos de la Noche. Olá, comunidade! Isso ocorreu comigo há meses enquanto buscava um apartamento no centro. Eu já estava desesperado com os preços altos, até que achei um que parecia ótimo nas fotos. Recém-reformado, amplo e por um preço que era bom demais para ser verdade, considerando onde ficava e tão perto do meu trabalho. Percebi sua desconfiança, mas na pressa de procurar algo, a gente se deixa levar e não repara nos detalhes, os sinais de alerta. A rua onde ficava o prédio era estranha. Não vazia, mas como se estivesse apagada. Não havia lojas abertas, nem pessoas passando, nem barulho. Tudo estava escuro. Parecia uma quadra que ninguém usava mais. Ainda assim, a mulher da imobiliária me esperava na entrada. Eu não tinha me enganado. Desde o início, percebi que ela estava nervosa. E não nervosa como uma pessoa tímida ou apressada. Ela estava inquieta. Ela não parava de olhar para dentro do prédio e, ao mesmo tempo, olhava muito para a rua. Como se não quisesse ficar sozinha comigo nem entrar. Ela me deu a mão rapidamente e disse: "Vamos, é no 5º andar." Tentei fazer uma piada para deixá-la à vontade, mas ela não reagiu nem sorriu. Só disse: "Olha, vou te mostrar rápido porque tenho outros compromissos." E assim entramos no prédio. O hall estava completamente escuro, exceto pela luz amarelada de uma lâmpada velha. As paredes estavam úmidas, e embora o anúncio dissesse recém-reformado, dava para ver que isso só valia para o apartamento. O prédio parecia abandonado. Não se ouvia nada, nem uma TV, nem vozes, nem passos. Nada. Subimos de escada porque ele não confiava no elevador. Ao chegar no 5º andar, já estava suando como se tivesse corrido. Ele mostrou o apartamento em menos de 3 minutos, sem exagero. Ele abriu a porta, mostrou a cozinha e o banheiro. Quando eu ia perguntar sobre o contrato, ele me interrompeu. Já chega o outro interessado. Se gostar, me mande mensagem hoje, mas precisa descer. E depois ele disse algo que achei muito estranho. Ela me repetiu várias vezes que, quando eu fosse embora, por favor deixasse a porta do prédio aberta, que eu não a fechasse, para que ela não precisasse descer para a próxima pessoa. O tom era de quem queria que eu fosse embora logo. De alguém que não queria descer. Ela disse que ia ficar lá. Ao fechar, pensei em ir embora pelo elevador. Eu estava muito cansado e queria ver se funcionava. Não queria alugar aquele lugar e subir 5 andares diariamente. Quando eu ia embora, ele só repetiu para não parar em nenhum andar e ir direto lá embaixo. E aí sim eu me senti meio estranho, como se ele estivesse me dando instruções para eu não encontrar alguém. Entrei no elevador e a porta ficou com uma fresta de cerca de 2 centímetros, permitindo ver a parede do andar. O elevador tremia por dentro, parecia solto,
e demorava a responder quando um botão era apertado. Começou a descer, era lentíssimo. Entre o quarto e o terceiro andar, ouvi alguém apertar o botão lá embaixo. O elevador parou. A porta se abriu e tinha alguém lá. Uma mulher de costas, a uns 3 metros do elevador. O corredor era pouco iluminado, mas eu via a silhueta dela. Ela tinha o cabelo comprido, completamente grisalho, e caía como se estivesse molhado ou muito pesado. Ela mantinha as mãos levemente estendidas para os lados, como alguém faz quando está dando as boas-vindas. Ela não se movia nem um pouco. Parecia uma estátua sem respirar. Se ela se movia, não dava para perceber. Desejei boa noite, mas ela não reagiu. Apertei o botão para fechar, mas demorou. Senti que se passaram 20 segundos e não fechava. Obviamente foi menos tempo. Pela fresta eu via a silhueta dele exatamente igual. Ni un milímetro de movimiento. O elevador desceu e no segundo andar, a campainha soou novamente, sinalizando que foi chamado. Parou novamente. Se abriu. Era ela de novo. Na mesma posição, no mesmo ângulo, à mesma distância. Se eu não tivesse visto que estávamos descendo, se a porta do elevador não ficasse ligeiramente aberta, eu juraria que estávamos no mesmo andar, mas não era verdade. Desta vez, seu corpo estava girando um pouco, como se quisesse se virar para mim. Era apenas um movimento, mas o suficiente para que eu percebesse que ele tinha se mexido. Ela não podia ter descido um andar tão rápido pelas escadas, não sem fazer barulho, não para alcançar o elevador. Não disse nada, nem respirei. Só comecei a apertar o botão para fechar. Eu não queria que ele me ouvisse nem achasse que eu queria me aproximar. Nem sabia por que pensava assim, mas era como eu me sentia. Como se fosse perigoso ele me ouvir. A porta demorou, demorou e demorou. A mulher continuava ali, levemente inclinada, apontando metade do corpo na minha direção. Finalmente se fechou e o elevador continuou descendo. Pensei que chegaria direto ao térreo, mas não. Antes a campainha tocou de novo. Chamaram do primeiro andar. Quando a porta se abriu, eu não vi nada, literalmente nada. Aquele andar estava completamente escuro. Não havia luz, nenhum ponto de referência, nenhum reflexo. Era uma tela preta, um vazio. E então eu ouvi algo. Passos. Não eram passos rápidos, passos muito lentos. Como se alguém andasse arrastando os pés. Vinham do fundo do corredor que eu não via. Cada passo soava mais perto. Tentei fechar a porta, mas o elevador não respondia. Eu apertava, mas nada acontecia, parecia travado. E os passos continuavam se aproximando, devagar, constantes, sem parar. Eu já respirava forte, mesmo sem querer. Eu sentia as costas encharcadas. Quando os passos soaram tão perto que pareciam estar na frente do elevador, aí finalmente a porta se fechou. Ao chegar ao térreo, saí sem olhar para trás. Corri. Nem sei se o elevador terminou de abrir antes de eu sair pulando. Na entrada, vi um cara batendo na porta do prédio, tão confuso quanto eu. Outro jovem estava ao lado dele e, pelo jeito que se vestia, por um momento pensei que estivesse assaltando o homem. Mas não era isso. Parece que era um vizinho. Ele pediu para ela não assinar. Não era um bom lugar para estar. Que ali não morava ninguém. Que já fazia muito tempo que ninguém podia morar ali. O cara, que obviamente ia ver o apartamento, assim como eu, ouviu isso, mas mesmo assim entrou. Provavelmente achando que eu exagerava ou estava louco. Eu teria pensado o mesmo exatamente 10 minutos atrás.
Tentei pará-lo, mas não consegui falar. Eu sentia as pernas bambas e não conseguia pensar em como explicar. Saí e fui direto procurar um táxi, mas não, ali não. Tinha que chamar de outra rua. Não. Não sei o que aconteceu com ele e também não sei o que foi que eu vi. Às vezes penso nesse momento como um sonho, durante toda a visita. Como se não tivesse sido completamente real. Ainda busco apartamento na região. Meu sonho seria poder ir a pé ao trabalho. Mas prometo para vocês que se eu vir outro anúncio barato demais para ser verdade, dessa vez eu não vou lá ver. Olá, comunidade! Isso aconteceu há uns 25 anos, quando eu era criança e morava em um bairro tranquilo de León, Guanajuato. Era um daqueles bairros onde quase não passavam carros, ainda dava para jogar futebol ou esconde-esconde na rua sem reclamações. Principalmente na rua atrás da minha, a última do bairro, tão afastada de tudo que ainda era de terra no fundo. Meus pais me viam da janela e se não saíssemos do quarteirão, não havia problema. Quase todas as tardes, nos reuníamos os mesmos de sempre. 2 vizinhos da casa da frente, meus primos que moravam a algumas casas e eu. Às vezes, mais crianças se juntavam, mas naquele dia em particular éramos só nós, o grupo de sempre. Lembro que brincávamos mais tarde que o habitual. Já estava escurecendo e a iluminação do bairro não era boa, então tudo parecia meio apagado. No fim da rua havia um terreno baldio. Era uma parte onde já não havia casas, só terra, alguns arbustos e um caminho que levava até a estrada principal. Tínhamos curiosidade, mas ainda não deixavam a gente entrar lá. Diziam que era perigoso, então a gente sempre brincava do outro lado. Mesmo assim, naquela noite, a gente estava um pouco mais perto daquele terreno, porque fomos procurar uma bola que tinha rolado para lá. Eu estava me abaixando para pegar quando vi que alguém vinha andando pela rua. Era uma menina desconhecida na vizinhança. Ao nos ver, ela se escondeu atrás de um carro, como se tivesse medo de chegar perto. Ficamos parados. Um primo disse que ela devia estar perdida, outro sugeriu que entrássemos. Mas eu fiquei um pouco preocupado, porque ela parecia muito pequena, mais ou menos da nossa idade ou um pouco mais velha, mas estar lá fora àquela hora era muito estranho. Lembro que perguntei se ela estava bem, e aí ela saiu de trás do poste. Naquele momento percebi algo estranho. Era muito claro. Veja, eu não era o mais esperto, mas sabia que as roupas dele não eram normais. Ele vestia um vestido simples e velho, parecido com antigos uniformes escolares quase fora de uso. Ele não trazia mochila, suéter ou qualquer sinal de que vinha de casa próxima. Seus sapatos eram grandes para ele e estavam limpos, mas o vestido parecia bem surrado, como se tivesse esperado muito tempo. Não sei, eu me lembro porque naquela época todas as meninas usavam roupas muito diferentes e isso eu não esqueço. A segunda coisa que notamos foi o rosto dela, não por estar machucado ou algo dramático, mas por não mostrar expressão alguma. Ela não sorria, não parecia assustada, nada, só nos olhava. E quando ela falou, aí sim, galera, a gente ficou com medo. E é que a voz dela não era de criança. É uma voz muito difícil de descrever. Soava muito fina, mas adulta. Como se uma mulher tentasse falar como criança, mas não conseguisse. Como se a voz viesse de muito fundo, de um lugar que não combinava com o corpo que tínhamos na nossa frente. E ela nos perguntou: onde está a estrada? Onde? Assim, sem contexto, sem avisar, sem dizer que estava perdida. Onde está a estrada? Eu apontei para o terreno baldio e disse que daquele lado, se ela seguisse em frente, encontraria. Ela não perguntou mais, não agradeceu, não disse nada. Ela apenas começou a caminhar naquela direção, devagar, como se não soubesse mover bem os pés, como se estivesse copiando o jeito de andar de outra pessoa. Nós a vimos seguir em frente até desaparecer entre as árvores secas do terreno. Entramos, e lembro que ao chegar em casa, meus pais perguntaram por que eu estava tão pálido.
Contei o que vimos e disseram que devia ser uma menina dali, recém-chegada. E ficou por isso mesmo. Pelo menos naquela noite. Porque o assustador vem depois. No dia seguinte, bem cedo, quando começaram os comentários entre os vizinhos, as fofocas. Contavam que uma menina fugiu de uma igreja a alguns quarteirões. Diziam que a mantinham lá porque estava possuída. Que a trouxeram de um vilarejo e a protegiam ali. Aguardavam padres de Roma para revisar o caso dela. E que não era a primeira vez que ela tentava fugir. Cada versão de cada vizinho tinha detalhes diferentes, mas todas concordavam que havia uma menina naquela igreja. E que havia algo muito ruim nela. Os gritos eram audíveis do lado de fora. Quando ouvi isso, fiquei bem assustado, porque não relacionei de imediato, mas aos poucos fui entendendo. A menina que vimos na noite passada seguia para a rodovia. Ela estava como se estivesse se afastando do bairro, como se estivesse tentando ir o mais longe possível, de onde ficava a igreja. Lembro que, por muito tempo depois, não brincamos mais naquela parte da rua. Nem nós, nem as outras crianças. E não era porque nossos pais proibiram, mas porque todas as noites, quase no mesmo horário, um pouco antes de escurecer, se ouviam gritos. Mas não eram gritos normais, eram muito estranhos. Pareciam gritos de menina, mas também de alguém mais velho, como se a voz mudasse no meio do grito. Em algumas noites aparecia uma mulher idosa, outras em que parecia que a voz vinha de muito longe, de um quarto enorme ou vazio. Depois, ao conversarmos sobre isso, cada um lembrava de forma diferente. Meus primos diziam que parecia que a menina estava bem perto, como se andasse entre as casas. Alguns vizinhos comentavam que parecia vir até o terreno baldio. Uma senhora jurava que a ouvia lá em cima, como se fosse um eco nos telhados. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que todos nós ouvimos. E todos paramos de brincar na rua por meses. Após um tempo, os gritos cessaram. Deixamos de falar e esquecemos. A história virou um daqueles boatos do bairro que os adultos cansam de repetir e que as crianças tentam esquecer. Mas ainda me lembro do jeito que a menina andava, aquela que vimos na noite da fuga, e naquela voz. A voz dela não combinava com sua aparência. Obrigado por terem chegado até este ponto do episódio. Quero lembrar que, ao se inscreverem neste espaço, vocês nos ajudam muito, e vocês nunca vão perder uma nova edição. Animem-se a fazer parte da melhor comunidade da internet. Antes de continuar, quero pedir desculpas pelo áudio no episódio ao vivo, o dos espíritos do metrô Índios Verdes, que começa com um trecho da nossa participação. Na semana do podcast da Amazon Music. A verdade é que ao vivo não se ouviu bem, embora eu estivesse muito doente. Mas houve um problema ao subir, porque aparecia que a música colocada pelo pessoal da Amazon tinha direitos autorais. Para evitar derrubar o vídeo, tentei trocar o som de fundo por uma opção sugerida pelo YouTube. Mas infelizmente essa ferramenta ainda está em fase de testes. Ela não respeitou o volume da música de fundo. E por isso, em várias partes, ela fica mais alta do que a minha voz. Isso aconteceu por um erro ao usar essa ferramenta. Mas lembrem-se que, no minuto 14, esse trecho termina e começa um episódio completamente normal. Para que vocês possam ouvir, porque sinto que tinha histórias muito boas. E muita gente foi embora porque achou que tudo seria assim ao vivo. E que tudo teria o erro da música. Então vão lá e deem outra chance. A partir do minuto 14, se ainda não ouviram, hoje tem episódio duplo para aproveitar. Mas é hora de continuar. Continuamos com mais relatos da noite. Olá a todos! Isso aconteceu comigo quando morei em Guadalajara. No ano de 2015, tinha 20 e poucos anos e era gerente de uma cafeteria no centro. Bom, mais do que uma cafeteria,
Era uma padaria pequena que vendia um café muito bom. Era daquelas que tem forno de pedra, bem tradicional. Meu turno começava às 5 da manhã, que era quando acendíamos os fornos. Então eu tinha que sair do meu apartamento às 4 em ponto todos os dias. Morava em um prédio antigo, não muito grande, como os construídos nos anos 70. Por fora parecia bom, mas por dentro você notava como era antigo. Corredores com muito eco. Lâmpadas queimavam sempre, portas não fechavam bem. E era preciso bater a porta, essas coisas. Meu apartamento ficava no 3º andar. Bem em frente ao meu estava o 313, embora sempre tenha achado estranho, porque naquele andar havia um 301 e um 302. Perguntei uma vez e me disseram que a numeração era assim desde a construção do prédio. Mas nunca entendi o motivo. Porque só lá tinha esse salto. Era como se o 313 pertencesse a outro prédio. Toda madrugada, ao sair para o trabalho, acontecia o mesmo. Eu fechava minha porta, e bem nesse momento, a porta do 313 se entreabria. Apenas uma fresta. Alguns centímetros, apenas o bastante para notar que estava se abrindo. E só. A primeira coisa que consegui notar foi um avental azul, daqueles de cozinha. Depois a mão de uma senhora idosa, enrugada, mas firme, apoiada na beirada da porta. E então a voz dela. Boa noite, jovem. Já está indo para o trabalho. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma frase, às 4 em ponto. Eu dizia que sim para ele. Eu ia cedo porque precisava chegar antes das 5. Eu assentia, embora raramente conseguisse vê-la por completo. Só a silhueta da cabeça dela, se movendo atrás da porta. E então ela me dizia a mesma coisa. Eu já não durmo mais. Se quiser, passe para pegar um café. Só para você levar. Mas nunca abria mais do que isso. Nunca mostrava o rosto inteiro. Nunca consegui ver o interior. Só aquela fresta, a escuridão, a silhueta da cabeça, o pedacinho da toalha azul e um cheiro de sabão. Um cheiro forte como o de roupa recém-lavada, mas misturado com algo velho. Como se esse aroma estivesse preso em um quarto fechado por muito tempo. Sempre agradecia e dizia que não, que estava com pressa. Eu achava que era uma senhora idosa, morava sozinha e não dormia. Na verdade, eu sentia ternura por ela. Ainda assim, nunca aceitei o café. Eu não me sentia bem entrando em um apartamento que ela nunca abria totalmente. Isso durou meses, exatamente igual. Numa madrugada, deixou de ser rotina. Madrugada, rotina, isso durou meses, várias vezes por semana. Exatamente igual. Até uma noite em que garoava e estava mais frio que o normal. Eu saí para a loja, e por algum motivo olhei para a porta do 313 e... Eu não sabia de nada, mas não sei, senti algo, achei estranho, e talvez até senti um pequeno alívio por não ter ninguém lá, naquele momento. Como se meu corpo estivesse tenso sem eu notar. Mas bem na hora que eu ia descer as escadas, ouviu-se um baque seco dentro do 313 um baque seco, forte, muito claro, como se algo muito pesado tivesse caído. Voltei correndo, me aproximei da porta e perguntei: Senhora, está tudo bem? Silêncio. Comecei a bater na porta e sentia tudo lá dentro completamente quieto, como se nada tivesse acontecido. Não era um silêncio normal da noite, mas como se lá dentro não estivesse acontecendo nada, absolutamente nada. E foi muito estranho, porque com a batida, alguma reação tinha que ter. Desci e fui direto falar com o porteiro que dormia numa cadeira ao lado da entrada. Disse que achava que algo tinha acontecido com a senhora do 313, e ele abriu os olhos só um pouco e me disse, irritado: Que senhora? Ué, a do 313 é a que mora na minha frente. Eu disse. O porteiro ficou me olhando como se eu tivesse dito uma besteira. Lá não mora ninguém. Eu ri um pouco, pensando que ele não estava me entendendo. Expliquei que me abriam a porta todas as madrugadas para eu me despedir. Sobre o café, sobre o avental, a senhora que aparecia pro café. E foi aí que a expressão dele mudou.
Ele se levantou de repente e me disse: venha comigo, vou te mostrar uma coisa, mas não toque em nada. Subimos, ele pegou uma chave enorme e procurou uma chave enferrujada. Quando ele abriu o 313, entrou primeiro e o cheiro me atingiu imediatamente. Não era o mesmo cheiro de sabão nem de roupa limpa, mas sim um cheiro de poeira, fechado por anos, de umidade antiga, de algo guardado por tempo demais. O apartamento estava completamente em ruínas, paredes descascadas, manchas de umidade, armários sem portas. A cozinha era uma carcaça enferrujada, com janela quebrada e teias de aranha grossas que pareciam resultado de décadas de abandono, não apenas meses. Não havia móveis, cadeiras ou qualquer sinal do que causou o barulho que ouvi. Eu disse ao porteiro que isso era impossível, que eu via a senhora quase todo dia, que conversávamos, que ela me ofereceu café e que eu tinha acabado de ouvir um barulho forte. Com certeza o porteiro fez o sinal da cruz e me segurou pelo braço. Não devemos estar aqui, ele me disse, e o senhor não deveria ver isso. Eu insisti, disse que não entendia nada, que se ele soubesse de algo que me contasse, mas ele não disse nada. Enquanto estávamos lá, saímos, ele trancou bem a porta, e só quando estávamos descendo as escadas, ele se virou para mim e disse: o senhor não é o primeiro. Ele parou no patamar e ali me contou. Ele me disse que anos atrás, em 2007 ou 2008, morava uma médica no mesmo apartamento onde eu estava, uma médica jovem, com horários estranhos, que às vezes também saía de madrugada, perto das 4 igual a mim. E ela também tinha ouvido uma voz que falava com ela dali, não a de uma senhora, mas a de um homem mais velho. Um senhor que a cumprimentava por trás da porta do 313 sem abri-la, por uma fresta que sempre dizia a mesma coisa para ela. Bom dia, senhorita, eu já não durmo, sabe? E que também oferecia café para ela levar quando a doutora reclamou disso. Chamaram a manutenção e abriram o 313 para ver se ninguém tinha entrado. Estava exatamente como naquele momento, abandonado, em ruínas, sem móveis, sem sinais de que alguém estivesse escondido ali. Alguns pensaram que a doutora alucinava, fosse pela falta de sono ou por algo que tomava nos plantões. Ela foi embora poucas semanas depois e nunca explicou o motivo. Só deixou as chaves e se mudou sem pegar várias coisas. O porteiro me pediu para não olhar mais para aquela porta quando eu saísse, para não responder caso ouvisse alguma coisa e para não aceitar nada, nem café, nem uma conversa, nada. Eu parei de sair de madrugada, mudei meus horários. Alguns meses depois fui embora de Guadalajara, deixei aquele prédio. Não posso dizer que vivi o resto do meu tempo lá com medo, porque eu não sentia isso durante o dia. Mas como eu disse, já não saía cedo, sabendo que às 4 da manhã, se eu abrisse minha porta, poderia haver uma fresta na da frente. Aparecer um avental azul, com um cheiro forte de sabão e esquecido, saindo de um apartamento abandonado. Nunca soube quem realmente morou naquele apartamento, e agora é só uma lembrança muito precisa, principalmente daquela frase que ainda posso ouvir. Eu já não durmo mais. Essa história não é minha diretamente, mas é uma história que ouvi tantas vezes desde criança, que sinto como se eu também tivesse vivido. É sobre o meu tio, que Deus o tenha. Ele foi caminhoneiro durante muitos anos e passava pela estrada entre Mateual e Saltillo várias vezes por mês. Embora meu tio nunca tenha acreditado em coisas estranhas, o que aconteceu lá o marcou para sempre. Até retornar à igreja após anos, segundo dizem. O caminho sempre lhe pareceu tranquilo, especialmente comparado a outros que o deixavam nervoso e inseguro. Numa noite, ele começou a notar algo ao passar por ali. E é que já, em várias ocasiões, no mesmo ponto, em um trecho solitário, onde não há casas, nem comércios, nem sítios, nem nada, por ali, ele via uma mulher parada ao lado do caminho, parada no mesmo lugar,
fazendo o mesmo sinal, o polegar para cima, pedindo carona. Meu tio nunca levava ninguém, ele não gostava. Ele dizia que era perigoso porque a gente nunca sabe quem está entrando no veículo. Mas ele jurava que a mulher não parecia agressiva, nem nada, nem estranha, na verdade. Ela parecia mais triste, como se não fosse dali, como se mal soubesse onde estava. Durante meses ele a via sempre lá à noite quando passava. Sempre de pé, com o braço estendido, com o dedo levantado, como se estivesse esperando exatamente o caminhão dele, ou algum bom samaritano que lhe desse uma carona. E numa noite, não sabe por quê, meu tio decidiu parar. Ele sentiu mais pena do que o normal, talvez quis ajudar. Ele disse que estava tranquilo naquela noite. A carga estava no horário, ele não estava com sono, estava ouvindo música antiga que gostava muito, e algo dentro dele disse: coitada dessa senhora, de novo aqui sozinha, e ele parou. Assim que ele parou, se arrependeu de ter feito isso, mas já era tarde demais, e a mulher não reagiu quando ele freou. Ela não se aproximou, não abaixou a mão, nem se mexeu. Ela mantinha o braço estendido, como se não o visse quando ele se aproximava. Meu tio desceu do caminhão e disse que, se ela quisesse, podia levá-la até outro lugar ou deixá-la na próxima cidade. Ele não fez isso com confiança, fez com cautela, claro, mas tentou falar de forma gentil. E foi ali, descendo do caminhão, que aconteceu a primeira coisa estranha. A própria sombra dele, a do meu tio. Ela se alongava na estrada muito, uma sombra compridíssima, como se o corpo dele tivesse 3 ou 4 metros, como se os faróis do caminhão estivessem no chão, esticando a sombra dele para frente. Meu tio parou por um segundo para olhar, para entender por que ela se projetava assim, mas então percebeu algo mais. A mulher não tinha sombra. Nada. Não projetava nenhuma linha no asfalto. E, infelizmente, ele já tinha avançado o suficiente para estar a alguns passos dela, quase cara a cara, e aí aconteceu o pior. Ele percebeu que a mulher estava mexendo a boca, rápido, como se estivesse falando muito, muito depressa, sem olhar para ele, com o olhar perdido na estrada, como se estivesse esperando por algo. Mas ele não ouvia nada, nada, como se a voz não saísse, como se ela falasse debaixo d'água, como se ela falasse em um quarto e ele estivesse em outro, totalmente diferente. Meu tio disse que viu claramente a mandíbula dela se mover, a forma como ela pronunciava as palavras, o movimento do pescoço, do queixo, dos lábios. Mas ele não ouviu nenhum som. Nesse momento, ele sentiu algo inédito. Correu até o caminhão, pulou para dentro e partiu sem olhar para trás, com o coração acelerado, com medo de olhar pelos espelhos, e mais medo ainda de que a porta se le abriera. acelerou. Não reduziu a velocidade por quilômetros. Não quis pensar. Não quis tentar achar uma explicação. Só queria dirigir. Se afastar o máximo que pudesse. Quando finalmente chegou a Matehuala, parou em um posto de gasolina, e só nesse momento a adrenalina diminuiu um pouco, e embora tentasse se convencer de que tinha imaginado coisas, algo não fazia sentido. O que realmente o abalou foi o que descobriu depois. Na viagem de volta, durante o dia, ao passar pelo mesmo trecho, ele prestou atenção no ponto exato onde sempre via a mulher de madrugada. Dessa vez, ele olhou para o outro lado da estrada. E foi aí que o peito dele se apertou. Porque havia 2 cruzes, daquelas de metal branco que colocam quando alguém morre em um acidente. Velhas, enferrujadas, como se estivessem ali há anos. Ele não gostava de inventar histórias, então perguntou a outros caminhoneiros e moradores sobre acidentes na área, mas ninguém soube informar nada concreto. Meu tio viu a mulher mais 2 vezes, sempre de madrugada, sempre na mesma posição e sempre sem sombra. Mas ele nunca mais parou, nem diminuiu a velocidade e desviava o olhar quando passava por ela. E embora ele já não esteja mais aqui para contar isso de novo, eu quero fazer isso. Quero que a história dele permaneça por muito tempo.
E devo dizer a vocês que esse é um trecho de estrada que eu nunca dirigi à noite. Descansem. Tenham uma ótima noite, comunidade.